boa noite, né? É um enorme prazer a gente estar aqui, mais um episódio com vocês, né? Hoje a nossa convidada é a Ana Bianca Flores Ciarline, e o tema de hoje é um tema que eu até vou deixar para na primeira pergunta a gente já ir descobrindo, né? Como vai se desenhando esse trabalho tão bonito que a Ana faz, tá? Aqui no Longe Talks, a gente acredita que a longevidade começa muito antes dos 50 e começa na forma como a sociedade aprende a olhar para o envelhecer, como a gente aprende a olhar para envelhecer. E isso, para olhar para o envelhecer, não tem idade, né? Então, essa é um pouco do que é o Longe Talks para a gente. Bom, estou muito empolgada, primeiro porque é um prazer estar aqui com alguém que ganha um prêmio, né, Ana? Mas, principalmente, pelo trabalho, por tudo aquilo que a Ana Bianca traz em dedicação a uma causa, uma missão da educação para a longevidade, tudo isso faz parte. E eu queria aí começar uma pergunta, né, Ana? Primeiro é uma pergunta que eu queria que você falasse em um minutinho, né, assim, saindo um pouco dessa linha do que é mini-bio, do que a gente contar, porque isso tudo já vai estar ali. Isso hoje eu digo que a gente sabe tudo de todo mundo pela internet, né? Mas a gente não sabe. E em um minutinho me descreve quem é a Ana Bianca pela Ana Bianca. Maravilha. Eu sou Ana Bianca, pela Ana Bianca, eu venho da arte, da dança, do multicultural, e iniciei a minha transformação nas pessoas através da dança e da arte. E eu via que a potência do intergeracional, ele vinha muito antes de qualquer conceito. Então, eu experimentei no meu corpo, eu experimentei primeiro o que representava para mim Ana Bianca enquanto bailarina, enquanto profissional, enquanto coreógrafa, enquanto gestora pública, o que era misturar as gerações para que a gente tivesse um resultado extremamente efetivo. Então isso para mim era muito natural, mas eu sempre foi o inverso, né? Não veio o conceito para mim, veio a parte de realmente experimentar. E acho que isso fez um diferencial muito grande, porque eu acabei estando como vereadora, estando no executivo, estando nas empresas, então assim, tendo um formato de poder ter os papéis em todos esses canais, nos 3 setores da sociedade, e trazendo um resultado extremamente efetivo. Então, eu acho que o diferencial da Ana Bianca, enquanto emoção, que é a parte de artista, enquanto gestora, que é a parte de quem cobra, de quem quer o resultado, enquanto alguém que quer a saúde mental dentro das empresas, fez com que a Ana Bianca repensasse o que era a potência da gente aplicar o que a gente estudou durante tantos anos de vida para trazer um resultado no biopsicossocial, ambiental e espiritual. Eu coloco tudo isso. Excelente. E Ana, pensando hoje na sua trajetória, né, o que te levou a dedicar essa missão à educação para a longevidade, né, e ao combate do idadismo, o etarismo? E em que momento você percebeu que essa mudança ela precisava acontecer e começar na educação? Então, vamos lá. Eu tive assim, a gente iniciou nas escolas públicas, né, trazendo... Primeiro eu fui para a secretária de Educação e falei, secretária, a gente precisa levar o conceito do envelhecimento ativo, do que é envelhecer, para as crianças entenderem esse conceito. Mas, quando eu estive à frente, como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e vinham as denúncias, e eu fiquei
muito triste, porque essas evidências de martírio em todos os âmbitos vinham de quem? Filhos, netos, as violências vinham deles. E falei, gente, eu não posso só falar com o idoso, eu tenho que falar com as crianças, com os adolescentes, com os netos, com os filhos, com as noras, porque eles precisam saber que esse envelhecer precisa ser respeitoso e que a gente tem uma grande troca intergeracional de bagagem de vida. Mas assim, é muito grave, né, o que eu recebi de denúncia. Eu falei, vou montar uma ideia aqui, vamos ver quem compra essa ideia. E fui na secretária de Educação, expliquei para ela, secretária, eu preciso explicar para os educadores o que é envelhecer, o que é a gente aceitar esse envelhecer, o que é levar para as crianças esse envelhecer, que a vida é feita de escolhas e que essas escolhas vão definir que idosos vamos ser, mas antes de impactar as crianças, eu impactei os educadores. Ana, eu nunca pensei em longevidade como você está me trazendo, eu nunca pensei que eu podia reformular o meu modo de pensar, porque eu nunca pensei que era tão firme isso, que está tão perto, né? E quando a gente pensa em Santos, né, uma projeção sobre o envelhecimento no Brasil, a gente, para 2030, a gente fala que vão ter mais pessoas, 60 mais que 15 menos. E essa projeção em Santos é desde 2007. A realidade é essa, então, os nossos idosos cuidam dos idosos. Então veio para mim assim, eu preciso tornar esses idosos que cuidam dos idosos ativos, protagonistas da sua vida, da sua sociedade, na rédea, para que eles possam cuidar dos idosos vulneráveis e criar uma empatia do mais jovem em relação à pessoa idosa. Então, quando eu venho com essa ideia e falo, Ana, como assim? A secretária fala, assim, eu vou impactar primeiro, já impactei você, secretária? Sim. Vamos para os coordenadores pedagógicos, vamos passar para a equipe multidisciplinar. E assim eu passei. Entrei com as palestras para falar sobre o envelhecimento mundial, o envelhecimento nacional e o envelhecimento de Santos. E aí eu tenho que falar da minha cartilha. A minha cartilha é o doutor Alexandre Calage, que simplesmente é uma pessoa que estudou há mais de 30 anos, e quando ele vem com os 4 capitais, e eu acompanho isso e falo, primeiro capital, saúde biopsicossocial. E eu amplio para ambiental e espiritual. Espiritual, assim, na tua fé. O que me leva a acreditar que eu posso vencer. Independe de crenças, né? E isso, quando a gente fala nessa concepção, a gente fala na educação continuada. Aí vem o segundo capital. Educação biopsicossocial, assim, não é a educação formal. Estamos conectados nessa grande explosão tecnológica. E aí vem essa educação que a gente pratica com a criança, com o adolescente e com o EJA. E onde eu fui para todos esses patamares. Aí a gente vai para o terceiro capital, que é o social, que é o relacionamento com a nossa família, com nossos amigos, e que lá para frente, se você for bacana, é o que eu falo, serão as pessoas que vão cuidar de nós. E o quarto capital, financeiro / segurança. Financeiro, dentro é difícil, mas cuidar desse envelhecer. Fazer uma poupança ali, né, para você envelhecer com dignidade, e a segurança de fazer valer os seus direitos adquiridos. Estatuto do idoso, e você cobrar, mas mais que importante que tudo, emoldurados por um propósito de vida. O que te faz acordar todos os dias, que te impulsiona para ser melhor e ir atrás dos teus sonhos, que são as coisas mais simples da vida. E aí entra o autocuidado, né? Porque para você cuidar dos outros, a gente tem que se cuidar. Aí vem o preventivo, aquela coisa toda.
E assim, isso emoldura o envelhecimento ativo. Processo de otimização de oportunidades para saúde e educação, levando uma qualidade de vida no biopsicossocial para todas as idades, para a gente chegar no envelhecimento saudável. E assim, isso vai para as escolas. Eu deixo ali, eu levo o Gibi Turma da Longevidade, que é uma coisa incrível, que o Brasil inteiro começou a... Ana, me manda. A gente fez uma leitura de Santos, né, no Gibi, que conta a história de 5 amigos, um que está no surf, outro no tecnológico, outro que se posiciona no Conselho Municipal, todos emoldurados. Tem o intergeracional, que é o neto de um deles, e fala, eu quero crescer nesse vínculo afetivo. E eu quero ter a turma que vocês têm. Porque acamados ou não, com mobilidade reduzida ou não, vocês se acrescentam e vão direcionar o futuro. Então, assim, se eu posso ter uma turma, eu quero ter a turma que meu avô está tendo. E assim, começou a entrar em contato o Brasil inteiro, e eu falo, gente, que isso? Só contextualizando a rede educativa para a longevidade. A gente passa o conceito através de palestras e tal. E assim, as escolas a gente deixa amplo para quem quer vir. Então a gente leva o tema longevidade, o conceito. E aí, essa equipe multidisciplinar vem. Eu falo, o negócio é o seguinte, vocês vão me trazer uma resposta através de uma manifestação artística. É isso que muda tudo. Tudo. Porque cada escola traz uma realidade do que pode trazer. Entende? Então, assim, não é muito o quê, mas como a gente passa. Como eu venho da parte artística, a gente faz um modular do que impacta. Então, a criança que eu falava com 8 anos, eu falava, é ruim fazer aniversário? Não é. A gente não compra um bolo, não canta parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades. Mas, assim, se você não for legal, ninguém vai vir. Tem que ser legal, tem que ser bacana, para você ter amigos, para você... então tá bom. Então, assim, o refletir sobre uma temática, com conteúdo que a gente coloca, mas que a gente adapta a cada faixa etária. E aí, explodiu. Aí veio uma escola de inglês. Ana, você pode vir falar particular? Claro, falo. Ela começou a colocar na temática do que estavam desenvolvendo a longevidade. Em inglês. Aí, Ana, deu uma entrevista numa rádio e falaram... falar geração prateada, você consegue? Você, Ana, é isso? Eu falei, sim. Aí fui e falei, olha, além de vocês ensinarem para as crianças a música, ensinem para os avós, junte tudo. 5.000 pessoas foram impactadas por tudo que eu fiz, de uma forma muito natural, de 8 até formandos da área de saúde, EJA, eu ia cansada no final do dia. Meu Deus do céu, foi assim, eu encontrava a avó com a neta, eu estou voltando a estudar e minha neta está fazendo enfermagem, e então assim, foi revolucionário. Os conceitos, eles são muito evidentes no que a gente estuda, e aplicado e tendo um retorno muito fantástico, né? Uma segunda pergunta, e aí a gente já vai caminhando para o final, acho que vai ser um bom encerramento, mas você fala, né, que você entrou nas escolas, primeiro os educadores, depois os alunos. O quanto que você acredita, Ana, e o quanto que você percebe, né, com toda essa trajetória, que você trabalhar na educação, já no processo de desenvolvimento dessas crianças e adolescentes sobre a longevidade, o quanto que isso influencia na intergeracionalidade no nosso amanhã, por exemplo? A gente falou de crianças, de adolescentes, de adultos, de formandos e de EJA. Eu passei por todo esse circuito. Então eu fui da ponta até o final. Eu escutei bisavós, avós, até crianças, sobre o que eles entendem sobre esse envelhecer. E quando a gente consegue apresentar para eles que a vida é feita de escolhas e que é esse formato de caráter, e que a gente tem que reverenciar quem é mais velho,
e a gente tem que olhar a potência que a gente tem dentro de casa para troca de gerações, vai fazer o diferencial lá na frente. E quem já é idoso, continuar estudando, continuar colocando para dentro de si conhecimentos, não só de qualquer área, do que te traz prazer, porque isso faz que esses idosos se tornem vivos, ativos, protagonistas. Isso é uma potência que a gente tem. Então, criar essa empatia do mais jovem em relação à pessoa idosa. Tudo o que eu faço, em todos os trabalhos que eu coloco essa empatia. Então, a gente falou do inovação e longevidade, criar tecnologia, trazer a cibersegurança, os idosos. Hoje, a gente vai atingir mais de 600 nesse ano, para que a gente, além de familiarizar eles, tornar mais prática essa prática de mexer no... evidenciar os golpes que eles não vão sofrer, tudo, mas com a troca de gerações, porque quem é mais novo já nasce com essa parte do tecnológico, né? E quem é mais idoso tem a resistência de quem está em casa querer praticar, não, eu resolvo para você tal, não. E quando eles vêm, eles passam por todo um processo de sensibilização, que eles estão numa cidade envelhecida, que eles vão trabalhar pessoas, seja o que você escolher para você, em qualquer área, você vai trabalhar pessoas envelhecidas, corporalmente e mentalmente. Então, a gente tem que se adaptar a tudo isso. E a gente passa isso para os jovens de uma forma mais bacana, não como, não, sabe? Eu acho que isso que é fantástico e vem com uma potência muito grande, né? Santos é um celeiro, né, de tudo isso. A gente tem mais de 416 mil idosos, mais de 109 mil são 416 mil habitantes, mais de 109 mil idosos, e acima da média do Brasil, que é 16%. E quando a gente fala dos 50 a mais, são mais de 167 mil, que é um pulo de 50 para 60. Então, assim, é um gráfico que a gente acentua a potência do preventivo. Não é só quem já está, mas tratar de quem está nesse envelhecer. E também não esquecendo de quem já está. Mas hoje a realidade é essa, o idoso cuida do mais idoso. Né? Então é isso. E assim, a gente está... Esse prêmio veio para abençoar. Até vou aproveitar agora de cortar um pouquinho só, mas fala um pouquinho desse prêmio, né? Como é que foi esse prêmio? Que prêmio que é esse, né? Para quem está nos assistindo aqui, às vezes pode estar meio perdido. E como é que os espectadores eles podem se aprofundar nesse projeto? Então, assim, como é que a gente pode conhecer mais sobre esse projeto? Com quem que a gente pode falar? Então, onde a gente pode acessar isso? Se alguém quiser, sei lá, contribuir de alguma forma. Então, fala um pouquinho isso para a gente. A história foi uma grande surpresa para mim, entrar em contato comigo. Não só da Ana Bianca dentro da prefeitura, mas um trabalho da Ana Bianca desde do Educar para a Longevidade, que eu falo Vibra a Vida, que vem lá desde 2005, e no estudo total de SESC, da onde a Ana Bianca estava atuando, e sempre muito forte a parte intergeracional e o combate ao idadismo, etarismo, ageísmo. Sempre. Isso sendo muito forte. E quando isso é estudado, e a Ana Bianca foi para Portugal, falou sobre a rede educativa Ana Bianca. Então, assim, começou a mandar para mim e eu contextualizar isso. E a rede educativa, assim, dentro das escolas públicas, que culminou para o campus, adolescente de 21 a 26 anos, para primeiro, segundo, terceiro setor, não tinha esse trabalho no Brasil. Tinham coisas pontuais. Falaram, não, a Ana está fazendo isso. Aí veio, eu confirmei tudo isso, né, por entrevista, e falei, que bacana, vamos lá. De 275 trabalhos analisados por 135 profissionais de marketing, de empresas assim, multinacionais, foram destacados 10 categorias.
né? E entre 3 primeiros lugares iriam para essa final. E a rede educativa para longevidade estava entre os 3. Aí eu fui, eu cheguei lá, tinha Ceribelli, tinha Caco, e tudo, assim, Nestlé, Sebrae, eram coisas assim muito grandiosas. E assim, quando destacou os 3 primeiros lugares, o terceiro lugar, eu falei, puto, já tô aqui, caramba. Segundo lugar, eu falei, sou prata. Eu fiquei em primeiro lugar. Então, assim, consolidou algo entre os maiores do Brasil e até internacionalmente, para que a gente reverenciasse os trabalhos, as ideias que estão no nosso Brasil em primeiro mundo. E eu estou muito orgulhosa desse prêmio e que está me trazendo, abrindo portas para ir para Florianópolis, Belo Horizonte, para mostrar o trabalho que a gente realizou aqui. E aí eu vou pedir agora, Ana, nossa, esse projeto realmente ele é muito bonito, ele é muito legal. Vale super a pena quem está nos assistindo depois chamar a Ana para conversar, entender melhor mais sobre o projeto, que assim, a gente aqui tem pouco tempo, né? Mas é muito rico. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conversar, né, Ana? Gente, é um espetáculo, é muito bonito, é muito legal e assim, é muito rico, né? Em termos de conhecimento, em termos do impacto que isso gera. Então, assim, é um projeto espetacular. Entendeu? Então, exatamente. E aí, Ana, eu vou pedir agora para você, né, que agora a gente já está no nosso final aqui, né, da nossa conversa de hoje, deixar uma mensagem. Então, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, para os idosos, para os educadores, né, para gestões? Então, o que você acha importante deixar de mensagem agora para que eles reflitam? Eu gosto de falar de uma provocaçãozinha, né? Para que eles reflitam, né, a respeito do que a gente falou hoje. Em qualquer âmbito, as cidades estão grávidas de pessoas assim a mais. As pessoas precisam encarar que elas estão envelhecendo e que ao nosso redor tudo está envelhecendo. E que a gente pode fazer com, às vezes, coisas simples e transformar ao nosso redor para potencializar uma transformação maior. Então, a gente precisa se entender. Caramba, eu sou muito fã do Kalash, eu não posso... A gente brindar toda essa conquista dessa longevidade e saber que envelhecer com saúde, envelhecer com propósito, depende apenas de nós mesmos. As mudanças podem ser mínimas. E pego para o meu projeto Vibra Vida. O que você pode fazer agora para vibrar pela sua vida?